Bora, nação, para as notícias do Flamengo. Meu amigo, Sampaoli disse sim para o Flamengo. Isso são notícias relacionadas ao Bola VIP, falando sobre o staff do treinador, que teria dito sim caso o Flamengo faça um convite para ele treinar o Flamengo. Isso se o Vitor Pereira cair, caso o Flamengo não ganhe o Campeonato Carioca. Será que Sampaoli pode vestir a camisa do Flamengo como técnico? Será que isso pode acontecer, nação? Na sua opinião, para você prefere Jorge Jesus ou Sampaoli? Inclusive, saiu notícias agora que torcedores, um grupo de torcedores fizeram um abaixo-assinado para a diretoria do Flamengo trazer o Jorge Jesus. Será que isso pode acontecer também? No caso, Jorge Jesus só viria em junho, final de junho para julho. O Flamengo não tem tempo para poder ficar esperando até essa data. Caso o Vitor Pereira caia, provavelmente o Flamengo já vai buscar um novo técnico. Seria esse o Sampaoli? Escreva nos comentários, nação, peço a você. Vamos bater recordes de like nesse vídeo? Me ajuda aí, nação. Você que torce, pro nosso querido Flamengo, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes pra esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo. Compartilhe o vídeo aí na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp do Flamengo. E bora pro vídeo de hoje. Créditos, vou deixar o canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos pras notícias do Flamengo de hoje. Do Maraca. Continua sendo. Datas e horários definidos. Os 2 jogos das finais do Campeonato Carioca serão disputados nos dias 1º e 9 de abril. O primeiro jogo será num sábado às 8h30 da noite, enquanto a grande decisão vai acontecer em um domingo, 6 horas da tarde, com transmissão aqui na tela da Band. O motivo do jogo sábado é por causa da Libertadores. A Conmebol vai fazer o sorteio no dia 27 e a possível marcação de uma partida na terça-feira, dia 4, inviabilizaria o clássico no Maracanã no domingo anterior. As 2 equipes vão decidir o Carioca pela 4ª vez consecutiva e o tricolor tem tido um retrospecto melhor ultimamente. Dos últimos 12 jogos, foram 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 18 gols marcados e 11 sofridos. O Fla ostenta o status de maior campeão do Rio, com 37 taças, enquanto o tricolor está se aproximando com 32 conquistas. Esse duelo vai colocar frente a frente, mais uma vez, Vitor Pereira e Fernando Diniz. Rivais só dentro de campo. Fora das 4 linhas, os treinadores já trocaram muitos elogios. O português, inclusive, é um grande fã do trabalho do comandante tricolor. No ano passado, quando estava no Corinthians, VP enfrentou o Fluminense 4 vezes. Nos pontos corridos, 2 derrotas. 4-0 no Maracanã, com um Corinthians alternativo, e 2-0 na Neoquímica Arena. Na Copa do Brasil, empate emocionante no Rio de Janeiro por 2-2 e classificação confirmada em São Paulo, 3-0. Antes de começar a falar da minha equipa, queria elogiar o trabalho do Diniz, porque eu já lhe disse a ele pessoalmente, tive que ir para o Brasil para ver uma forma de jogar que nunca tinha visto na minha vida. Recentemente, o Flamengo de VP perdeu para o Flu na última rodada da Taça Guanabara, jogo que valeu o título da primeira fase do Carioca. Eu achei ele um grande técnico. Acho que o trabalho que ele fez no Corinthians é um tático excelente, no sentido assim, tático, um cara que estuda muito o jogo. Eles vivem fases distintas. Diniz está no melhor momento com a torcida do Flu. O Vitória Fluminense, era isso que eu gritei para eles, pro torcedor. Vitor Pereira deixou 4 taças para trás e sofre pressão diária. Estilos diferentes, em comum a vontade de conquistar o primeiro título expressivo aqui no Brasil. Olha, Diniz elogiando o Vitor Pereira elogiou primeiro. Fora das 4 linhas, tudo assim, tudo bem. Porque o Flamengo, pelo menos, se classificou e na atual fase de pressão, de cobrança da torcida, da imprensa, foi legal, né? Chegar na final, eliminar o Vasco, que estava crescendo com o Barbieri. Por outro lado,
O Fluminense, que até perdeu o primeiro jogo para o Volta Redonda, depois massacrou, aniquilou o adversário, fez 7 e está na final. Na teoria, o Fluminense chega mais ajustado, o Cano está de novo vivendo um grande momento, contratou bem. Só que quando você fala em Fla-Flu, é até complicado você manifestar favoritismo. O André falou, né, no último confronto, né? O Gabigol foi até no comecinho do jogo, deu um pontapé nele no meio do campo ali e tal, porque ele tinha falado que naquele momento o Fluminense era um pouquinho mais favorito. E aí, obviamente, o Gabigol pegou pilha, né? Porque na primeira jogada do jogo, no início do jogo, ele já dá um pontapé no André. E eu vejo igual o André. Eu acho que o momento do Fluminense ele é melhor. O Vitor ainda não conseguiu achar o time, ele muda toda hora o time, porque eu acho que ele não conseguiu encontrar esse padrão. Bacana ele ter levado o time para a final do Campeonato Carioca, mas vai enfrentar um time que hoje, na minha opinião, tá num momento melhor do que o do Flamengo. Cara, assim, no primeiro jogo o Vasco competiu com o Flamengo e no segundo jogo também. Só que não basta competir, né? Tem que ganhar. É isso que o torcedor quer. E aí, assim, essas chances como essa agora, eu vou dar o play e a gente vai seguir o vídeo. Pô, mano, não pode perder, tá ligado? Ah, mas porra, não tem jeito. Tem que fazer. Porque se esse tipo de chance aparece pro Flamengo, o Flamengo mata o jogo, tá ligado? O Flamengo mata o jogo. O Flamengo é muito mais letal que o Vasco. Porque, tipo assim, eu falei isso no último vídeo em tom de brincadeira, mas agora eu tô falando sério porque eu tô triste. Os caras são melhores, tá? Os caras estão 10 anos na nossa frente, 15 anos na nossa frente, questão estrutural. Aí tu vai ver o jogo, tu se equipara. Só que, porra, onde que tá a diferença dos caras? Além da qualidade técnica. Porra, nos moles que tu dá no jogo. Puta que pariu, mano. Isso mata... Caralho, mano. Isso mata qualquer um. Parecia o passa ou repassa, parecia. A gincana lá do final. Fernando Diniz dormindo tarde, montando treino. Não, mas aquilo ali é um recreativo. Aquele é um recreativo pra começar a atividade. Você não viu? Ah, que beleza. Tava engraçado, tava Chama legal. o Pedro Henrique Torre. Vamos lá com a parte séria. A Isso. parte política do Flamengo que ferve, hein, Pedro Henrique Torre? Tudo bem? Bruno, Mari, aí o pessoal do estúdio, um abraço a todos. A gente ontem mesmo, se eu não me engano, a Mari, no finalzinho do programa, falava sobre questão política também, que às vezes dá uma efervescência no clube, né? É a questão, falava lá de fantasmas, de Sampaoli, de Jorge Jesus, etc e tal. E há uma questão que pega no Flamengo atualmente, que vinha até algum tempo sendo comentado, na verdade, em bastidores, questão de uma possível extensão do mandato do presidente Rodolfo Landim. Ele atualmente está no segundo mandato consecutivo, são 3 anos, né? Teve de 19 a 21, foi reeleito, então esse mandato atual vale até o fim de 24. Alguns conselheiros do clube aqui ficam ventilando uma possibilidade dele ir até o fim de 2025, ou seja, além do fim do mandato atual. Alguns conselheiros até folclóricos, enfim, aqui do clube, espalhando vídeos, etc. e tal, falando sobre essa possibilidade. Isso teria que passar pelo Conselho Deliberativo do clube, ser votado, seria uma guerra política interna também. Muita gente não vê nem um pouco com bons olhos essa possibilidade, você modificar isso, aumentar, ainda mais no meio do mandato do presidente atual, no meio da gestão, estender esse mandato. Alguns utilizam como argumento mundial da FIFA, que aí seria a mesma gestão, etc. Então é uma situação delicada. O presidente Rodolfo Landim, ao Diário Lance, ele até parece que disse que já foi até consultado por alguns conselheiros sobre isso, mas não sabe se foi dado um passo efetivo. Então é uma situação que deixa a Gávea aqui um pouco mais quente em relação a isso. Muita gente, internamente, conversando aqui, lembra também o Juvenal Juvencio no São Paulo, quando deu o passo para um 3º mandato consecutivo, balançou demais as estruturas do tricolor paulista, aí foi o início da derrocada do São Paulo, que era o soberano e tudo mais. Então há muita discussão interna sobre essa questão de um ano a mais para o mandato do presidente Rodolfo Landim. E óbvio, quando treme a Gávea, pode tremer também o ninho do urubu, com questões políticas, aquela velha rixa que a gente fala, Gávea, ninho do urubu, como as peças se movimentam e tudo mais. Placas tectônicas do rubro-negro. Gostou? Que coisa, né? Que coisa. E assim, essa história nunca cai bem, né, Eugênio? De quando você está no poder, você tentar um movimento político para permanecer no poder. No espn.com.br tem o Landim falando, a gente repercutindo ali também do canal do Mauro, que ele diz que não foi um movimento que parte dele. São pessoas que
que estão do grupo político dele, mas que em nenhum momento foi uma solicitação do Landim para que ele estendesse o que são pessoas queridas. É tão fácil ele falar, gente, obrigado, meu mandato se encerra, vou pegar continuar aspa ajudando o certinha clube pra vocês aqui. como eu quiser. Eu vou pegar essa certinha, isso, né, mas pode Eugênio? falar. O povo exige que eu permaneça. É isso aí. O meu povo me ama. Eu estou pensando seriamente se vou aceitar ou se não vou, esse desafio. Isso é um discurso de político, né? Eu não quero ser candidato, mas o povo exige. Eu tenho que cumprir a minha missão. É uma missão, eu estou me doando. Ah, gente, fala sério, né? Não pode ser sério, não. Não existe justificativa plausível para você mudar a regra durante o mandato. Mauro disse o presidente ao entrevistar o Mauro César no UOL. Abre aspas, só para deixar claro, não estou tentando nada. Desafio alguém dizer que levantei essa possibilidade em conversa com alguém. De fato, alguns conselheiros já comentaram superficialmente comigo sobre essa ideia, mas desconheço se tomaram alguma iniciativa no sentido de propor a mudança à comissão do Estatuto do Conselho Deliberativo. Ouvi as ponderações deles. São pessoas queridas e que fazem parte do grupo que me apoia politicamente. Apenas isso. Ainda tem muita conversa a ser feita. E aí ele pergunta, você admite a ideia? Ele diz, não. Não existe Mas justificativa. você quer dizer que você rejeita? Também não. Eu quero ouvir as pessoas primeiro. Deixa eu chamar o Cícero, porque o Cícero tá muito por dentro também, né? Isso. Eu não queria, mas... O Landim já viu o Cícero jogar. Não, ele joga no mesmo time do... O rei da praia, Cícero Melo. Ô Cícero, bastidores então rubro-negros, hein? Como é que está essa história? Como é que repercute? Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim aí na política rubro-negra, hein, Cícero? Olha, Bruno, só ressaltando antes que não foi na praia que a gente jogava bola, não. Foi no campo lá do Clube dos 30, né? Futebol Society, né? De Gramado. Bom, dito isso, esclarecido, é o seguinte... Eu recordo aqui alguns detalhes. Primeiro, quando foi eleito pela primeira vez, no final de 2018 para assumir em 2019, eu lembro bem, eu estava na eleição e o Rodolfo Landim disse que era contra a reeleição e que ele não pretendia se tentar a reeleição. Era só um mandato, depois ele passaria a caneta para um outro. Depois, ele descartou a ideia e voltou a fazer campanha. E aí... mudando de ideia, ele se reelegeu em 2021 e vai até 2024. O Estatuto do Flamengo diz o seguinte, são 3 anos de mandato e mais é permitida uma reeleição, mais 3 anos. Aí existe uma proposta antiga que estão tentando desengavetar lá na Gávea, que seria o seguinte, um mandato de 4 anos sem direito à reeleição. Ele assumiria por 4 anos, mas não teria direito à reeleição. Agora, o que algumas pessoas da chapa que apoiam o Landim estão querendo é que já, a partir de agora já seja estendido o mandato para 4 anos. E ele então iria até o final de 2025. Quando os opositores acham que se isso for aceito, teria que ser a partir do próximo presidente, não agora, ainda em vigor com o mandato dele, né? E o Kleber Leite, que foi presidente do Flamengo, um dos líderes aí da oposição, se manifesta chamando isso de golpe. Ele diz que não é nem o Landim que está partindo do Landim, e sim de pessoas ligadas ao Landim que querem continuar tendo benesses do Flamengo, tendo aí sempre conquistando coisas, né? Usufruindo de várias benesses, né? Então é isso aí. A oposição chama de golpe. E quem está na situação acha que não, que tem que ter uma votação no Conselho Deliberativo para mudar o estatuto e já a partir de agora o Landim talvez ter o segundo mandato não de 3 e sim de 4 anos. Mas faz sentido até em relação ao que você falava da entrevista, né? O cara tá lá, tem um cargo e fala, Landim, vou te colocar na presidência por mais 1 ano. Para essa pessoa ser beneficiada e continuar no cargo. E aí, às vezes, para você convencer a oposição, aí você também negocia cargo ou decisões importantes no futebol por política e não por profissionalismo. Mas aí também, por exemplo, eu posso chegar para você, Bruno, e falar, Bruno, seguinte, eu gosto muito de apresentar o Sport Center, eu tô ganhando um dinheiro legal, mas se você sair, eu tô fora também. Então é o seguinte, você que tá doido para aposentar, já chegou na sua idade, aí tá querendo curtir a vida... Cansado. Fica mais um ano, a gente muda aqui seu contrato internamente e você fica. Tá na sua mão falar assim, não, estou a fim de curtir com a minha família, vou me aposentar, um abraço.
É que eu acho que Ninguém tem tá mais... arrumando a cabeça sua falando, fica aí. É bem mais amplo do que uma relação pessoal, né? Mas é isso que eu tô dizendo. Mas o presidente, ele tem a questão de falar... Ele pode dizer pessoal, não, eu não claro. quero me reeleger, chega, vamos fazer outro movimento aqui. Não é Mas me certo, tira dessa. não é A gente correto. está vivendo no futebol brasileiro, não sei, o Eugênio pode até me ajudar nesse raciocínio, que eu não tinha pensado nisso antes. Talvez, como organização de futebol brasileiro, as coisas mudaram muito na década de 1960 para cá, né? Talvez, pela primeira vez, uma polarização longa. Eu sei que o Atlético quebrou isso aí, né, com o título de 2021, o Corinthians em 17, mas Flamengo e Palmeiras são os dois grandes atores dessa novela aqui chamada futebol brasileiro. E essa é uma mudança que coincide com uma mudança de mercado. É um momento muito importante que pode ser que jorre muito dinheiro no futebol brasileiro, quando daqui a pouco vai ter uma criação de uma liga. Eu não estou defendendo nem passando pano para ninguém, até porque esse também é um momento histórico espetacular, pensando em conquistas do Flamengo, e a situação política nunca teve bem resolvida. Sempre teve um disse-me-disse aqui, o outro ali. Era para ter sido diferente. Era para ter sido a situação política, uau, estamos ganhando tudo, vamos lá, tal. Mas nunca foi. Foi sempre respingando em alguma coisa, especialmente em trabalho de treinador. Ou seja, pano devidamente não passado, só para mostrar, eu entendo que talvez uma mudança para um grupo diferente, uma oposição, uma coisa assim, seja algo que a situação pense, não. Sim. Que a gente não pode, esse momento é um momento que nós estamos polarizando e daqui a pouco vem uma liga aí e tal, não podemos deixar. Então é isso daí, nação. Escreva nos comentários a sua opinião. Para você, será que o Landim deve se tornar novamente presidente do Flamengo? Uma suposta reeleição dele? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. E aí? E o técnico do Flamengo? É o Vitor Pereira. Mas se ele cair, caso perca o Campeonato Carioca, para você, quem deve ser o novo técnico? Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.